pessoas, como estamos? Paulette aqui. Hoje eu estou aqui para um vídeo de Halloween, na real de Inktober, né? Que daí a gente vai fazer o Inktober da Lulimelo V, que é essa listinha aqui que eu vou deixar aqui. E nesse vídeo a gente vai fazer os 5 primeiros, e aí no próximo vídeo a gente vai fazer os outros 5 e aí finalizar esse Inktober. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e eu vou explicar tudo mais na frente, né? Então, é isso aí. Vejo vocês no final. Bom, então começando do começo, vamos começar com o Vampiro Emo. Yay! E esse aqui foi o primeiro que eu fiz, então nele que eu comecei a pensar na estética que eu ia levar pro resto desse Inktober, né? Tudo bem que são só 10 desenhos, né? 10 ilustras, né? Não são 31, como se fosse fazer um desenho cada dia, como é o Inktober normalmente. Mas eu basicamente resolvi que eu ia eliminar algumas etapas, não ia fazer uma renderização assim da ilustra completa, digamos assim, né? Não ia fazer todas as cores e tal, ia fazer uma coisa um pouco mais sketch e também uma coisa que ia lembrar um pouco do Inktober tradicional mesmo, sabe? Que tipo, ink, né? Só usar ink mesmo, né? Usar nanquim, usar caneta preta e tal. Então eu resolvi partir um pouco pra isso, só que daí eu fiz um pouco mais texturizadinho, que é uma coisa que eu gosto bastante, né, de colocar umas texturinhas e tal. E aí o que eu pensei? Pra não ficar todos os posts, tipo, preto e branco, preto e branco, preto e branco, aí cada um deles, cada um dos personagens que eu for fazer, eu coloco uma cor em destaque. Então no caso do vampiro eu vou fazer em vermelho, né, e depois os outros eu fui seguindo meio que o feeling, assim, sabe, só pra o que podia me lembrar melhor esse personagem, o que poderia ornar melhor com essa historinha, digamos, que eu tô criando, né? Então foi isso, esse meu pensamento inicial. Então falando um pouquinho das etapas que eu falei pra vocês, né? Que eu pulei algumas etapas que eu iria fazer se fosse uma ilustra normal, assim, minha. Se fosse uma ilustra normal minha, eu ia fazer uma base de cor, aí eu ia blocar as cores, sabe? Iria fazer várias coisinhas que aqui nesse caso aqui eu não fiz porque eu não achei necessário botar tantas cores e também ficar lambendo tanto a minha arte, né? Eu digo lambendo. Vocês entenderam, né? Mas eu pensei primeiro em fazer um esboço bem esboçado mesmo, pra poder só soltar e ver qual é a silhueta geral dos personagens, né? Eu vou colocar um esqueminha aqui. Foi o esbocinho, aí se eu ainda não tô satisfeita assim, eu fiz mais um esboço em cima do primeiro esboço, e aí depois eu parti pro line. Depois do line eu coloquei mais umas partes mais escuras pra poder fazer umas sombras e tal, e depois eu pintei com algumas texturas assim, bem grafitinho e tudo mais. Então foi esses os passos para cada uma dessas ilustras. E eu usei literalmente 2 pincéis para poder fazer essas ilustras. Eu usei o meu pincel de texturinha, esse aqui que eu vou colocar aqui na tela pra vocês, que tem no meu pack de pincéis. Eu usei ele para fazer os lines mesmo. E aí eu usei o 6B, que é do próprio Procreate, que é um pincel de esboço deles, que ele tem uma texturinha bem legal, e aí eu usei ele pra fazer as partes um pouco mais escuras e também as pinturinhas fofas, assim, bem texturizadinhas mesmo. Assim, sinceramente, eu não ia fazer Inktober esse ano, não estava afim. Pra mim, ele, ao longo dos anos, assim, ele foi perdendo um pouco do sentido, porque ele deixou de ser um desafio e passou a ser uma cobrança, então eu não tinha mais vontade de fazer, assim. Mas, esse ano, como eu vi esse prompt aqui da maravilhosa da Lulimelo, eu pensei, putz, por que não, né? São só 10 dias, são só 10 propostas. Eu posso tentar fazer um pouco mais simplificado pra eu conseguir fazer todos os dias. E as ideias são muito boas, sabe? Tipo, porque elas têm um contraste muito legal dos personagens. Tipo, o próprio vampiro emo, sabe? Tipo, é um vampiro, mas ele tá moderno, ele é, sabe? Eu podia testar várias coisas. Então, foi um exercício de criatividade que eu tive que fazer umas pesquisas. Adoro pesquisar coisas, assim. Procuro no Pinterest muitas coisas, procuro em outros artistas que eu curto e tal. E fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de pesquisa, assim, sabe? De trazer coisas que estão um pouco fora da minha zona de conforto, por exemplo, desenhar homens, sabe? Então, sei lá, tipo, tentar resolver esse problema, digamos assim, como que eu vou fazer um vampiro, mas ele sendo emo, assim, como é que eu vou expor essa personalidade dele emo, né? Tipo assim, o vampiro emo, ele ainda faz bastante sentido, assim, sabe? Mas, por exemplo, Múmia Cyberpunk, eu ainda não fiz ela e eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer, mas
Esse que é o desafio, né? Tu fazer a tua pesquisa e tu se desafiar um pouquinho mais. Sim. Agora, saindo um pouco do vampiro, a gente vai pro dia 2, que é uma personagem lobisomem Y2K. Eu não sabia o que era Y2K, eu juro. Eu já tinha visto esse termo em, tipo, vários lugares. Só que eu nunca, tipo, tinha parado pra pesquisar. Olha só que vergonha da minha parte, né? Mas enfim, então é tipo essa estética de anos 2000 e tal, que tá bem alta, sabe? Então eu já fiquei muito feliz. Já coloquei minha lobisomem. E fiz uma menina, é claro, né? Porque, sei lá, é mais legal as roupas. Tem aqueles glitter, aquelas coisas bem jeca, grafite, tudo, a barriguinha de fora, um piercing no umbigo. Então eu queria botar esses elementos legais que eu achava, tipo, muito, muito legal, né? Nos anos 2000 e tal. Então eu estou realizando um sonho. Mas enfim, eu já tinha várias referências, assim, meio que dessa vibe. Apesar de eu não saber na hora o que era. Ó, até os cachorros da rua começaram a latir. Porque eu tô falando dessa personagem, né? Pra combinar. Mas... Então eu já botei o V3 rosa na mão dela. E é óbvio que a corzinha complementar dela ia ser o rosinha. Então, aí eu botei uns glitterzinhos, umas presilhinhas no cabelo. Eu fiz piercing na orelha, que eu tô fazendo agora. Olha que bonitinho. As orelhonas. No meu caso, tentei puxar pra essa vibe um pouco mais fashionista, digamos assim. E eu acho que foi muito divertido. Eu achei muitas referências. Tinha muita ideia do que fazer, assim. Principalmente no Pinterest, porque tá muito em alta essa estética, digamos assim. E uma coisa que eu percebo é que eu dou muito Ctrl+Z. Tipo, eu tô toda hora ali com os dedinhos fazendo tec pra fazer o Ctrl+Z e refazer todas as linhas, olha só. Mas é pra isso que serve o Inktober, né? Pra treinar. E no meu caso, eu tava treinando um pouco mais dessas... Tentando fazer umas linhas um pouco mais firmes, um pouco mais certinhas, não tão rachuradinhas. Mas até o personagem número 10 eu consigo, tá? Vai dar tudo certo. E continuando o assunto. Peguei todos os meus sonhos fashionistas de criança, da Paula de 6 anos de idade, que gostaria muito de usar, e coloquei em um lobisomem. Inclusive até o cabelo eu fiz ele meio puxado, sabe? Kelly Rowland, tipo, né? Ela usava uns cabelos meio assim e tal. Parece um pouco até o cabelo da Clover das 3 Espinhas Demais, porque não existe coisa mais Y2K que 3 Espinhas Demais. Então, se vocês quiserem inspirações de referências desse tipo de roupa, assim, pensa 3 Espinhas Demais. É basicamente isso. Incrível, né? Tipo assim, pelo que eu pesquisei é isso, tá, gente? Se não é isso, nossa senhora, eu tô falando muita besteira aqui, mas eu acho que é isso aí, acho que tá tudo certo, então, beleza. Vamos seguir, segue a vida, segue o baile. Passei por isso um pouco mais superficialmente quando a gente tava no primeiro, né, no Vampiro Emo. Mas eu quis fazer bem essa coisa, bem contrastante, usando bastante texturinha. E pra fazer esses acabamentinhos assim, eu fiz bem, assim, bem livre, bem solto. Até porque eu acho que daí é uma coisa que não fica tão, tipo, me apegando a ficar perfeito, sabe? Eu acho que as imperfeições aí, elas dão
a vibe que eu queria, assim, de ser uma coisa mais rascunhada, só que, né, cuidando com line pra ser um pouco mais preciso, só que tem aquela parte rascunhada, que são esses elementinhos que eu fiz pra poder dar o contraste do preto com o branco. Então, esses aí eu fiz com lápis 6B, que é o próprio do Procreate e tal, e acho que deu um efeito bem legal. E depois eu botei o óculos rosa ali, de um V3 rosa, gente. Ai, eu não aguentei. Não aguentei. Não existe coisa mais sem graça que uma ilustra preta e branca só com o fundo branco. Não tem coisa mais sem graça. Então o que eu pensei foi fazer esse contorno em volta. Até no emo vocês já viram, mas eu vou explicar um pouquinho mais, né? Já tem bastante tempo de vídeo, então eu vou explicar ao longo dele. Mas resolvi fazer essa parte toda escura e com essas rachurinhas com textura mesmo, ao redor dos personagens, e aí colocar uns elementinhos da própria cor de destaque dele, né? Então, essa foi a forma que eu achei de deixar a ilustra um pouco diferente e de trazer um pouco mais da minha personalidade pra essas ilustras também, sabe? Tipo, botar esses elementinhos, essas coisinhas, esses frufruzinhos que eu adoro. Agora, para o mais difícil que eu fiz até agora, tá? Eu só fiz os 5, por enquanto. Mas essa foi a mais difícil que eu achei de fazer Fantasma Art Roll. E, gente, eu juro, eu tava totalmente sem ideia quando eu fui fazer. Mas foi assim, um desafio maior pra mim foi dar o aspecto de fantasma. Acho que falhei miseravelmente nessa missão de fazer uma personagem que tivesse a estética que eu queria dos outros desenhos, né? Só que transformar aquela estética em uma coisa, tipo, fantasmagórica, sabe? Eu acho que eu falei muito. Inclusive, ao longo dessa ilustra aqui, desse meio que speed paint, digamos. Não é nem speed paint, né? Desse processo de pintura aqui, eu comecei pensando que a cor de destaque dela ia ser o amarelo, porque eu sempre, quando eu penso em coisas de arte, eu penso no amarelo ou laranja, que são cores que me lembram criatividade, me lembram esse tipo de coisa, sabe? Mas, cara, o amarelo não deu o look fantasmagórico que eu queria. Então, no fim das contas, eu mudei pra azul. Porque daí, tipo assim, ela inteira ia ficar com aquele lookinho de, tipo, né, art roll. Tipo, artisteira e tal. Inclusive, eu acredito que eu acertei o tema. Eu não sei se era bem isso que era pra fazer. Mas, enfim, quando a Lu liberar os dela, a gente vai saber se eu acertei, se eu gabaritei ou se eu errei, né, os temas. Mas eu acredito que seja isso. Anyways, divaguei. Mas foi meio difícil porque eu queria deixar ela com pernas, tá? Porque eu não queria fazer, tipo assim, uma parte de cima e daí fazer, tipo, uma minhoca de perna, assim, tipo, como se fosse um gênio. Ia parecer um gênio até. Tipo, ia ficar estranho, não sei. Então, resolvi esquecer essa ideia de fazer sem perna, e eu queria fazer com perna, mas aí eu tentei dar uma transparência que ficou uma merda depois, né? Então, tipo, sei lá, não foi a que eu menos gostei no final das contas, mas porque eu acho que o tema, pra bater com a estética que eu queria, não ia rolar da forma mais legal, assim. Mas eu tenho pensado muito nessa arte, eu tenho pensado em, sei lá, se eu vou alterar até o dia de postar. Nesse momento que o vídeo está indo pro ar, ela já foi postada, né? Porque do dia 3 esse vídeo vai pro ar depois. Eu sei que é depois. Eu não lembro agora o dia, mas bom, vamos ver se até lá eu mudo alguma coisa, ou se não. Mas, em todo caso, esse é o processo da nossa fantasminha. Agora, rachurinhas pra poder deixar bem texturizado, do jeito que todo mundo gosta.
agora nós vamos para um tema que eu adoro e que estão os dois juntinhos, yay! Que é Frankenstein e cottagecore, né? Eu faço duas coisas separadas, mas já fiz uma ilustra de uma menina Frankenstein e cottagecore é basicamente a maior estética que eu me inspiro pra fazer ilustras, assim. Então, estava muito na minha zona de conforto e, inclusive, eu já fiz vídeo no canal falando sobre como se manter inspirado e tudo mais. E uma das coisas que eu falo naquele vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui pra se vocês quiserem mais dicas, né, pra se manter inspirado e sair do art block. Que quando tu não tá tão inspirado assim, que é o que aconteceu nesse dia aí, que eu só queria, tipo, fazer coisas que... Ai, meu Deus, eu só quero fazer uma coisa que eu sei fazer, sabe? Tu exatamente fazer isso aí, tipo, ficar na tua zona de conforto e tu não se desafiar. Eu sei que o Inktober é pra te se desafiar, eu já tava me desafiando fazendo o estilo e tal, e tentando manter a estética pra todas as ilustras e tal. Então eu pensei, não tem problema eu não me desafiar tanto assim nessa Frankenstein. E daí foi o que eu fiz, assim, tipo, fiquei mais de boas, mais tranquila. E evitei dores de cabeça, sabe? Não tentei inventar roda nisso aí, eu só fiz uma coisa que eu já queria fazer mesmo, né? E é isso, eu me diverti bastante. Agora eu tenho uma perguntinha pra vocês que estão aí, né, vendo o vídeo, escutando e tudo mais. Eu quero saber se vocês vão participar do Inktober, se vocês já participaram do Inktober, se vocês têm esse interesse, sabe? E eu queria dizer pra vocês que vocês não precisam fazer esse tipo de desafio só em outubro. Acho que eu já falei nos vídeos de 2020, provavelmente isso. Mas que esse tipo de desafio é muito legal, essas listas de prompts e tudo mais, elas são legais pra quando vocês realmente não têm ideias, tá ligado? Vocês podem usar elas pra sair do art block e pra ter ideias do que desenhar, sabe? Porque daí alguém já vai te dar a tua ideia, como se fosse um briefing, sabe? Tipo, tu tem um cliente, ele te deu esse prompt aqui e falou, faça essas ilustras aqui pra mim. E aí tu faz da forma que tu achar melhor. E o melhor, não tem que passar por aprovação de cliente, digamos assim, né? Então... fica aí a dica pra vocês. E me respondam nos comentários, tá? A pergunta. Os educados respondem. Estamos indo para a última desse vídeo, que é o esqueleto kawaii. Gente, isso aqui foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, como irei fazer um esqueleto ficar fofo? E meu Deus do céu, esse aqui foi muito desafiador, assim, tipo... Eu fiz acho que 3 rodadas de esboço pra fazer essa aí, pra entender a pose, entender a roupa que eu ia colocar, entender como que eu ia fazer o esqueleto, né, também, tipo, que estética que eu ia levar pro esqueleto. Mas, no fim, eu me diverti bastante, acho que ficou bem legal. Eu só depois mudei a cor também, assim como eu fiz na Fantasma, que tava primeiro uma cor, e depois eu só mudei a matiz assim, né? Porque como tava preto e branco, é mais fácil só mudar a matiz no final mesmo, né? Então, eu fiz isso. E procurei um monte de inspiração no Pinterest de como fazer um esqueleto legal, assim, esqueletos que estivessem estilizados. Porque eu podia fazer, sei lá, um esqueleto, eu sei fazer, tipo, desenhar... esqueletos reais, mas eu queria um esqueleto tipo, sei lá, mais cartunesco, mais estilizado e tudo mais, então fui atrás disso no Pinterest, fiquei lá, salvei um monte de referência, um monte de coisa, nem sabia que tinha tanta coisa pra salvar, mas salvei tudo, então foi incrível, e agora eu tenho referência de esqueleto até 2072. Eu achei super, super desafiador, assim, esse Inktober no geral, por enquanto, né?
como tá sendo, porque além de ter a limitação do prompt, né, tipo, de ter que seguir a temática, espero inclusive que tenha acertado essas temáticas, mas eu ainda coloquei o desafio a mais de tentar me apegar a um estilo de ilustração pra fazer meio que como se fosse uma coleçãozinha, né, de ilustras. E vamos ver no que vai dar, né? Eu tô bem curiosa pra saber como é que vão ficar os próximos. Temos uma múmia, um monstro do lago, que eu não sei o que eu vou fazer, um diabinho, um alien e uma bruxa. Então acho que a bruxa aqui vai ser o que mais vai estar na minha zona de conforto. Mas vamos ver o que vai rolar. E Lulitubro é uma realidade agora. Já estamos assim, né, na metade do desafio. Então, no próximo vídeo teremos mais, mas agora vamos ficar com o resto do processo da ilustração e a Paula do estúdio logo volta com vocês. Então, aguardem aí. Então, gente, é isso a princípio que temos para o primeiro vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, valeu, tchau!